Paguei 6.500 euros em presentes de Natal para o meu filho e para os filhos da minha irmã. Depois, a minha irmã disse aos meus filhos: o Pai Natal só traz presentes verdadeiros aos miúdos dourados, e abriu, diante deles, os presentes mais caros, juntamente com os filhos dela. Os meus pais riram-se e disseram que os meus filhos eram demasiado sensíveis. Recusaram-se a pedir desculpa. Fui até ao meu carro, agarrei numa pasta com extractos bancários e o que fiz a seguir deixou a minha família pálida. O meu nome é Bruno. Tenho 39 anos, sou capitão de bombeiros, marido da Mariana e pai de 2 filhos, o Lucas, de 9 anos, e a Eva, de 7. Sou aquele tipo que verifica sempre os alarmes de fumo nas festas de família porque não consigo desligar esse instinto. Trago um kit de trauma na bagageira. Durmo pouco. As sirenes vivem-me nos ossos. E sou o irmão que tem sempre tudo controlado. É assim que dizem. Como se eu fosse uma carteira ambulante com pulso. Estávamos na casa dos meus pais, em Braga, na semana antes do Natal. A sala estava cheia de grinaldas e renas de plástico. Trouxe 8 sacos grandes, embrulhados, etiquetados e organizados por cores, porque sou assim. O total? 6.500 euros. Algumas coisas foram compradas em promoção, muitas não foram. Não fazia mal. Eu tinha feito o orçamento desde julho. Baixei-me para colocar um saco junto à árvore quando ouvi a voz da minha irmã cortar a sala como um sino afiado. Põe esses ao lado dos meus, Bruno. Os presentes do Pai Natal vão num monte. Os dos pais vão noutro. Olhei para cima. São de nós, Joana. Fazemos da mãe e do pai. Lembras-te? Ela sorriu como uma professora a corrigir um aluno lento. Não, não. Os teus filhos podem receber dos pais. Os meus ainda acreditam. O Pai Natal traz os presentes verdadeiros aos miúdos dourados. Silêncio. Depois olhou para os meus filhos e repetiu, ainda mais alto, como se fosse um anúncio. O Pai Natal só traz presentes verdadeiros aos miúdos dourados. A Eva piscou os olhos. O Lucas fez aquele movimento valente com o maxilar, o que faz quando não está bem. Senti o calor subir-me às faces. Um calor diferente do das chamas. Era o tipo de calor que faz os dedos tremerem. A minha mãe riu-se antes de mais alguém. Oh, Jéssica, disse ela, dando uma palmadinha no braço da Joana, com os olhos nos meus filhos. Não sejam assim tão sensíveis, vocês dois. A tia está a brincar. A Joana não estava a brincar. Levantou a maior caixa. Eu tinha comprado um daqueles computadores portáteis de gaming demasiado caros. Virou a etiqueta para a sala, dizendo: é para o meu Nuno, porque entrou para a equipa de seleção. Privilégio de miúdo dourado. Piscou o olho. O meu pai riu-se na cadeira, como se isso tornasse o comentário inteligente. A Mariana tocou-me no braço. Bruno, murmurou ela. Respira. Respirei. Olhei à volta da sala, os olhos das crianças, o sorriso da minha irmã, as expressões satisfeitas dos meus pais. Todos a fingir que era uma piada feita para nós. Não era. Endireitei-me e não disse nada, porque a primeira regra numa sala em chamas, não corres. Procura saídas. E então a Joana rasgou o papel do portátil que eu pagará e pousou-o no colo do seu miúdo dourado, mesmo à frente dos meus filhos, como se tivesse acabado de ganhar um sorteio financiado por mim. As pessoas assumem que os bombeiros são impulsivos. A verdade é que o trabalho treina-nos para controlar o impulso. Entramos quando toda a gente está a gritar e não gritamos de volta. Seguimos listas. Mantemos o ritmo. Fazemos o próximo passo certo. A família torna isso mais difícil. Quando crescíamos, a Joana era a tempestade, e eu era o que movia os móveis para não serem arrastados pela ventania. Ela recebia o violino, as chuteiras novas, as viagens brilhantes da Páscoa. Eu recebia o discurso sobre ser constante. Não era maldade. Era apenas, constante. A história escrevia-se sozinha, Joana, talento, brilho, a nossa prodígio. Eu, fiável, prestável, a rocha, a linha de orçamento. O Bruno. Quando meu pai perdeu o emprego pela primeira vez, eu tinha 21 anos e já fazia turnos nocturnos na estação 14 de Coimbra. Peguei em turnos extra. Dei dinheiro à minha mãe para as compras, paguei contas de luz aqui e ali. Ninguém pediu. Ninguém precisava. És bom com dinheiro, dizia a mãe, o que significava, vais pagar. A Joana tinha audições importantes. Eu tinha horas extra. No início não me incomodava. Gosto de resolver coisas. Gosto de consertar. Mas foi somando.
Coassinei o primeiro carro da Joana para ela obter uma taxa melhor. Paguei metade da entrada da pós-graduação dela para não perder o lugar. Arranjei o telhado velho deles para deixar de pingar e fiz eu próprio a chamada ao seguro. Todos os natais, o Bruno trata das coisas grandes. Ele conhece os descontos. Tornou-se um guião. E a pior frase era sempre a mesma. O Bruno aguenta. Quando a Mariana e eu tivemos o Lucas e depois a Eva, pensei que o guião ia reformar-se. Pensei que ser pai mudaria o cálculo. Em vez disso, os pedidos passaram a ser tradição. Filho, fazemos sempre um Natal grande. É quem somos. Ganhas bem, filho. Agora não sejas forreta. As crianças só são pequenas uma vez, Bruno. Não queres que fiquem a perder, pois não? Se eu recusasse, recebia o tom. Uau, o dinheiro subiu-lhe à cabeça. A Joana dizia isso no chat dos primos ou a mãe mandava mensagem a Mariana. Está tudo bem com o Bruno? Ele parece tenso. Tenso é o que chamam quando finalmente dizes não. No ano passado tentei estabelecer limites. Vamos reduzir. O orçamento está apertado. 3 presentes por criança. Experiências, não coisas. A Joana respondeu com um gif de alguém a rir até as lágrimas. A mãe pôs um polegar para cima na mensagem dela e um coração na minha, como se estivesse a colecionar emoções para decoração. Este ano, não planeava fazer grande coisa. Depois veio o horário de serviço, estaria de turno dia 24 e dia 26, com o dia de Natal livre. Um único dia. As crianças circularam no calendário. A Eva desenhou um coração cor-de-rosa no dia 25. O Lucas escreveu pai em casa ao lado. Cedi. Durante meses fui comprando o que podia, um kit de robótica para o Lucas, a secretária de arte que a Eva visitava sempre na loja, uma bicicleta da cor que a fazia gritar de alegria. Para os primos, um portátil, um ecrã dividido para escola e jogos, um sartvates, um teclado, um conjunto de marcadores profissionais para a prima que desenha. Presentes iguais para todas as crianças. Essa é a regra da Mariana e minha, porque sabemos bem como dói quando não é igual. Total, 6.500 euros. Eu podia pagar. Tinha planeado. Não era irresponsabilidade. Era a tentativa de comprar um dia tranquilo. Mas a dinâmica não respeita a matemática. A dinâmica é uma máquina. Na semana antes do Natal, a Joana começou a aquecer o público. Quem está pronto para o Pai Natal? Os nossos bebés dourados merecem o melhor. Bruno, tens os recibos? És bom nisso. Respondi. Sim. E foi isso. Não ia discutir à frente das crianças. Não ia transformar dezembro num tribunal. Depois entramos na casa dos meus pais e a Joana começou a dividir montes como uma agente alfandegária. Disse a frase sobre os miúdos dourados e algo em mim clicou. Não raiva. Ainda não. Apenas clareza. Porque há uma parte que ainda não disse, o dinheiro não era só meu. Metade estava reservado do fundo de horas extra que a Mariana e eu criamos para ajudar os meus pais durante o segundo desemprego do meu pai. Estávamos a pagar, discretamente, a diferença da hipoteca há 8 meses. Pagamos os implantes dentários da minha mãe. Reestruturamos um pequeno empréstimo no meu nome porque o crédito do meu pai não qualificava. A Joana sabe parte disso. Finge que não. Por isso, quando ela pegou no portátil que eu comprei, chamou ao filho dourado e disse aos meus filhos que o Pai Natal não lhes trazia presentes verdadeiros, não foi apenas maldade, foi roubo coberto de purpurinas. Vi a Eva encolher-se. Vi o Lucas pressionar a língua no céu da boca para não chorar, porque ele é como eu. Vi a minha irmã abrir a segunda caixa, o sartvates, e prendê-lo no pulso do filho, enquanto os meus pais sorriam como se estivessem num espetáculo. Bruno, disse o meu pai mais tarde, com a boca cheia de bola de queijo. Estás calado. Estás chateado? A minha mãe riu-se. Não seja sensível. A Joana está só a criar memórias. Sim, disse a Joana, rasgando mais papel memórias douradas. Pois, disse a Joana, rasgando mais papel, momentos dourados. Eu não explodi. Levantei-me, disse a Mariana. Vou buscar uma coisa ao carro. E saí. O frio bateu-me na cara como uma bofetada. Abri a mala e tirei de lá o dossiê vermelho que guardo para seguros, impostos, toda a papelada aborrecida que mantém a vida a funcionar. Lá dentro havia cópias, minutas da hipoteca, extractos bancários, a folha de cálculo a que a Mariana chama o cérebro do Bruno, onde cada transferência, cada presente, cada reforço é registrado com data. A pasta do Natal de 2025 com os recibos que imprimi porque conheço a minha família.
Conversa aguenta até aparecerem números. Voltei para dentro. Pousei o dossiê na mesa de centro. Não levantei a voz. Pausa. Disse. Todos, pausa. Não abram mais nada. A Joana franziu o sobrolho. Desculpa. A minha mãe suspirou. Bruno, não faças uma cena. O meu pai murmurou apenas. Filho. Abri o dossiê. Tirei a primeira folha. 8 meses, disse eu. É há quanto tempo que a Mariana e eu temos estado a cobrir a diferença da vossa hipoteca? São 1.100 euros por mês. Total até agora, 7.000 euros. A minha mãe corou. O meu pai fitou a televisão como se o desporto o pudesse salvar. Tirei a folha seguinte. Implantes dentários, 3.200 euros. Pago na totalidade. Recibo com o meu cartão, na primavera passada. Dissemos que era uma bênção para não te sentires mal. Os olhos da minha mãe encheram-se, mas não de arrependimento. De estar encurralada. Virei-me para Joana. Há 2 anos pediste-me para coassinar o teu carro. Fiz isso. No verão passado falhaste 2 pagamentos. Isso afetou o meu crédito. Eu paguei para não entrares em incumprimento. Aqui, 1.100 euros. Toquei na linha do extracto. A Joana cruzou os braços. Por que é que estás a tirar isso à minha cara agora? Levantei a mão. Não estou. Estou a dar contexto. Por que acabaste de dizer aos meus filhos que o Pai Natal não lhes traz presentes verdadeiros? Depois abriste as 2 coisas mais caras que eu comprei, com o meu nome nos recibos, mesmo à frente deles, e chamaste aos teus filhos miúdos dourados. Foste tu que fizeste isso. Ela revirou os olhos. Foi uma piada. O Lucas murmurou, baixinho. Não, não foi. A Eva anuiu, pequena mas feroz. Empilhei, com calma, os recibos numa pilha organizada. Portátil comprado por mim. Sartfates comprado por mim. Estavam etiquetados para os primos como grupo. Não estávamos a fazer Pai Natal versus pais. Estávamos a fazer família. Tu decidiste outra coisa. O meu pai bufou. Então? Tu podes pagar. Olhei para ele. Esse não é o ponto. A minha mãe abanou a mão num gesto de desdém. Bruno, estás a transformar o feriado numa auditoria. Está bem, disse eu, com suavidade. Então é uma auditoria. Tirei a última folha. A que fez toda a gente inspirar repentinamente quando viu o total. Apoio total a esta casa este ano, 20.000 euros. E isto para além dos presentes de hoje. E não conta as noites em que vim arranjar o esquentador, ou as viagens ao aeroporto às 6 da manhã, ou o tempo que tirei para ir contigo, pai, à cardiologia. Silêncio. A luz da televisão tremeluzia em rostos que, de repente, pareciam muito mais velhos. A Joana tentou rir. O que é que queres, Bruno? Um troféu? Não, respondi. Quero um limite. Virei-me para os meus filhos. Lucas, Eva, venham cá. Eles vieram para o meu lado. A Mariana manteve-se atrás deles, a mão sobre o ombro da Eva. Olhei para Joana. O que vai acontecer é isto: vamos voltar a pôr os presentes que trouxemos, para os teus filhos e para os nossos, dentro dos sacos. Eles vão abri-los mais tarde, na nossa casa, onde ninguém é chamado de dourado e ninguém é rebaixado a demasiado sensível. A minha mãe engasgou-se. Tu não podes tirar-nos o Natal. Tu tiraste o Natal aos meus filhos quando transformaste tudo numa competição. O meu pai inclinou-se para a frente, olhos duros. Tu pensas que pode simplesmente... Posso, respondi, calmo. E vou. Assenti a Mariana. Ela começou a juntar caixas. O Lucas pegou no portátil com cuidado e colocou-o dentro do saco. A Joana tentou agarrá-lo. Eu coloquei-me entre ela e o meu filho. Para. Não ponhas as mãos no meu filho nem nos presentes dele outra vez. A boca da Joana contorceu-se. És um ingrato. Depois de tudo o que fizemos por ti. A Mariana soltou uma única gargalhada seca. Uma coisa. Nomeia uma coisa. A Joana abriu e fechou a boca como um peixe sem ar. A minha mãe tentou uma nova tática, lágrimas. Família é família, sussurrou. Exatamente, respondi. E por isso não magoamos crianças só para provar um ponto. Fechei o último saco. Empurrei mais uma folha pela mesa. E isto é um novo ponto. A partir de 1 de janeiro, deixamos de ser o vosso banco. Se precisarem de ajuda, pedem.
Se dissermos que não, é uma resposta completa. Se alguém voltar a chamar nomes aos nossos filhos, afastamo-nos por um tempo. Não é uma ameaça, é um limite com datas. O meu pai levantou-se meio da cadeira. Tu não podes falar comigo como? Não estou a falar contigo como. Estou a dizer o que vamos fazer. A Joana resmungou. Rei do drama. Capitão de bombeiros, corrigi. Eu sei terminar uma situação perigosa. Saímos. Não houve drama. Sem portas a bater. Sem gritos na garagem. Carreguei os sacos. Durante um instante fiquei parado, as mãos na mala, como faço depois de uma chamada difícil. A respirar. O frio cheirava a neve. Lá dentro, vozes abafadas subiam e desciam, mas deixei que a casa ficasse com o seu próprio ruído, sem mim. A Mariana prendeu o cinto da Eva. Estás bem? Perguntou-lhe. A Eva acenou. A tia é má. Foi má, disse a Mariana, suave. Nós não somos. O Lucas olhou pela janela. Pai, estamos em Sarilhos? Engoli em seco. Não. Dissemos a verdade. Às vezes a verdade faz barulho. Em casa, fizemos chocolate quente. Colocamos todos os presentes no corredor. Convidamos o meu colega Silva e a esposa dele e as filhas, porque estavam por perto e são pessoas boas. Em menos de uma hora havia meias de crianças em sítios onde meias não devem estar, papel rasgado debaixo do sofá e gargalhadas em divisões que tinham estado a aprender a respiração o dia inteiro. A Eva abriu a secretária de arte e chorou um chorinho feliz, pequenino, o tipo de choro que me faz querer entregar-lhe o mundo inteiro e depois construir uma muralha à volta. O Lucas abriu o kit de robótica e começou imediatamente a montar um pequeno braço que acenava quando se dizia o nome dele. Os primos fizeram uma videochamada da casa dos meus pais, a sussurrar. Não sabíamos. Desculpa, a mãe está a enlouquecer. O Silva e eu fomos até a varanda apanhar ar. Ele é meu amigo há tempo suficiente para ler a noite na minha cara. Quão mal foi? Perguntou ele. Incêndio numa casa iniciado por uma piada, respondi. Tiramos as crianças de lá. Ele acenou como se isso fizesse todo o sentido. Tenho orgulho em ti. O meu telemóvel vibrou. Da mãe, volta. Podemos falar. Do pai, sê homem. Não fujas. Da Joana, és ridículo. As crianças estão a chorar. Estragaste o Natal. A Mariana enviou uma única resposta, em nome dos dois. Não mandei mensagens assim. Falamos depois do feriado. Não regressamos nessa noite. Nem no dia seguinte. Trabalhei na véspera de Natal, dormi um pouco na estação entre chamadas e voltei a casa ao amanhecer do dia 25, com panquecas e cheiro a canela à minha espera, e uma estrela torta de papel colada à janela porque a Eva disse, todas as casas precisam de uma. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Os meus pais estavam lá, braços cruzados. Eu podia não ter aberto a porta. Mas abri, porque queria que os meus filhos vissem como é que os limites se parecem com as luzes acesas. A minha mãe entrou como se fosse dona da casa. Bruno, isto é infantil. Levantei a mão. Parem. Regras da casa. Sapatos fora. Vozes baixas? Falamos como pessoas. A Joana bufou e tirou as botas com desprezo. O Lucas e a Eva ficaram a pairar no corredor. Ajoelhei-me para eles. Cozinha. Está bem. Pode levar os headphones, se quiserem. Eles acenaram e desapareceram com o chocolate quente nas mãos, como dois pequenos reformados. Sentamo-nos à mesa. A Mariana serviu café para toda a gente e depois recostou-se na cadeira. Como alguém preparado para ficar ali o dia inteiro, sentada na verdade, se fosse preciso. O meu pai começou. Envergonhaste-nos. Envergonhaste os meus filhos, respondi. Prioridades. A minha mãe pressionou o guardanapo contra os olhos. Não te educamos para seres cruel. Educaste-me para servir, disse eu. E sou bom nisso. Mas serviço sem respeito é exploração. E nós acabamos com isso. A Joana cruzou os braços ainda com mais força. Foi uma piada. Encarei-a. Então explica a piada à minha filha de 7 anos. Ela desviou o olhar. Ela é demasiado sensível. Não, corrigi. Ela tem 7 anos. O meu pai inclinou-se para a frente. O dinheiro deixou-te cheio de limites. A Mariana interveio. O dinheiro não nos deu limites. O vosso comportamento é que deu. Eles atiraram-nos tudo, culpa, nostalgia, família contra, de fora.
Os clássicos. Eu continuava a trazer tudo de volta ao essencial. Empurrei outra vez os recibos pela mesa. Contornei os totais com a caneta, em silêncio. Isto é a ajuda que demos. Não é uma arma, são factos. Ajudamos porque vos amamos. E vamos continuar a amar-vos mesmo que passemos a dar menos. A Joana olhou para a pilha de papéis como se fosse uma porta para alçapão. E então? Estão a cortar-nos? Estamos a cortar a presunção, respondi. Peçam. Às vezes vamos dizer que sim. Às vezes vamos dizer que não. As duas respostas são amor. A minha mãe tentou pintar um novo futuro. Está bem, mas não podem levar todos os presentes de volta. As crianças já os viram. Sorri um pouco. As crianças vão ver muitos presentes na vida. O que precisavam de ver este fim de semana era nós a protegê-las. Viram? O maxilar do meu pai contraiu-se. Achas que és melhor do que nós? Abanei a cabeça. Acho que sou responsável por duas crianças que me chamam pai e pela mulher que casou comigo. Toda a gente é opcional. Algo na sala mudou nesse momento. Não foi um milagre. Foi um deslocamento. Talvez a parte em que ninguém gritou de volta, porque nós nunca levamos a voz. Talvez a parte em que, pela primeira vez, eu não tentei consertar os sentimentos deles por eles. A Joana foi a primeira a levantar-se. Tanto faz. Pegou nas botas. Não esperes por nós na Páscoa. A Mariana encolheu os ombros. Então vai ser mais sossegado. A minha mãe seguiu a Joana, as lágrimas de novo em modo espetáculo. O meu pai ficou para trás. Olhou para mim, depois para o dossiê, depois passou por mim em direção à cozinha, onde os nossos filhos se riam com um vídeo no YouTube sobre slime. Tu mantiveste-nos mesmo à tona? Perguntou, mais baixo do que eu esperava. Sim, respondi. Porque podia. Porque quis. Não porque vos fosse devido. Ele acenou uma vez, de forma rígida. Vou arranjar maneira. Espero que sim, disse eu. Diz-me se quiseres que eu veja um orçamento contigo. Como favor, não como obrigação. Engoliu em seco. Feliz Natal. Feliz Natal, pai. Eles saíram. A casa expirou. A Mariana entrelaçou a mão na minha. Estás bem? Deixei-me sentir tudo então, raiva, alívio, luto, orgulho, tudo empilhado, como as prateleiras de equipamento na estação. Sim, disse. Estou. Os dias seguintes foram estranhos e novos. Menos mensagens, telemóvel mais silencioso, mais tempo. Levamos as crianças a andar de trenó. Construímos um forte. Ensinei o Lucas a fazer uma linha de mangueira em condições com o tubo de rega, porque ele pediu e porque é uma boa forma de manter um miúdo de 9 anos concentrado durante 20 minutos. A Eva pintava na secretária nova e colava pequenos desenhos de carros de bombeiros ao lado. Desenhou-me com um grande sorriso e com a cor de capacete errada. Não corrigi. No dia 28, a minha mãe mandou mensagem. Devemos falar. Lamento que te tenhas sentido magoado. Não respondi. No dia 30, tentou outra vez, desta vez sem o te tenhas sentido. Desculpa. Não devia ter me rido quando a Joana disse o que disse. Essa recebeu um obrigado. Sem convite. Ainda não. A Joana passou um dia inteiro a fazer drama nas redes sociais. Publicações vagas sobre como o dinheiro muda as pessoas e sobre definir limites contra familiares controladores, que fizeram as amigas comentar corações. Eu não respondi. Um limite é uma vedação, não um palco. No dia de Ano Novo, o meu pai telefonou. Quero ver aquela coisa do orçamento, disse, com a voz rouca. A tua mãe está a mudar algumas coisas. Está bem, respondi. Vem cá no fim de semana. Fazemos café. Quando veio, parecia mais pequeno, não no corpo, mas na energia. Sentou-se à nossa mesa e viu-me guiá-lo por uma folha simples, rendimento, custos fixos, variáveis, método de bola de neve das dívidas. Ele acenava, como se cada número fosse uma língua nova que podia aprender se parasse de fingir que já a falava. Não disse a palavra desculpa. Não naquele dia. Não foi preciso. Às vezes, a reparação começa pela ausência de desdém. As crianças perguntaram se a avó e o avô iam à noite de artes da escola da Eva, em fevereiro. Talvez, disse eu. Se cumprirem as regras. Que regras? Perguntou a Eva. Ser gentil. Não pôr as pessoas em rankings. Não gozar com sentimentos. Pedir antes de tirar.
se alguém fizer asneira, pedir desculpa e mudar. A Eva pensou um pouco. Isso é fácil. Sorri. Dirias que sim. 2 semanas depois, eu estava a meio de um turno na estação 14 de Coimbra quando entrou um pedido de intervenção por incêndio numa cozinha, numa moradia a uns quilômetros da casa dos meus pais. Fomos de sirene ligada. Não era a casa deles, mas, de pé naquele alpendre, a cheirar o mesmo fumo acre que, para mim, cheira sempre ao primeiro incêndio que combati, pensei no comportamento do fogo, como precisa de calor, combustível e oxigênio. Tiramos um dos lados do triângulo e o fogo morre. Conflito familiar é igual. Durante anos, eu alimentei o fogo, dinheiro como combustível, silêncio como oxigênio, culpa como calor. Neste Natal, tirei um dos lados. A sala mudou. A Joana ainda não pediu desculpa. Talvez nunca o faça. Essa parte deixou de ser o meu projeto no segundo em que fechei o último saco. Os meus filhos já não estremecem a palavra sensível, porque viram o pai dizer não e depois aguentar esse não quando o ambiente ficou desconfortável. Isso importa mais do que um feriado perfeito. A minha mãe mandou uma mensagem mais longa ontem à noite. Estou envergonhada, escreveu. Não devia ter me rido. Achei que era só a Joana a ser a Joana. Não pensei nas crianças. Desculpa. Quero fazer melhor. Podemos ir à noite de artes da Eva se prometermos portar-nos bem? Li 2 vezes. Respondi. Sim. Vamos tentar outra vez. As mesmas regras de antes. O meu pai mandou uma foto do novo caderno de orçamento dele, com uma piada sobre linhas de principiante. Disse-lhe que estava bom. E era sincero. Aqui vai a moral, a que quero gravar nos ossos dos meus filhos. Eu não sou um banco. Não sou um ajudante de bastidores. Sou pai, marido e homem que entra em prédios em chamas por estranhos. Por isso, vou absolutamente sair de uma sala de estar quando a minha própria família acende um fósforo e chama isso piada. Não vou pagar bilhete para ver os meus filhos magoados. Não vou pôr no orçamento a crueldade. Não vou trocar paz por espetáculo. Continuamos a celebrar o Natal. Mais pequeno. Mais calmo. A Mariana etiqueta as caixas. Eu etiqueto os recibos, porque sou como sou. A estrela da Eva continua torta na janela. O robô do Lucas ainda acena quando se diz o nome dele. A família pode voltar a merecer lugar. Essa porta está entreaberta. Mas os meus limites não. Esses estão fechados, trancados, verificados, e, se alguém tentar testá-los, farei o que fiz naquela noite: levantar-me, falar claro, proteger as pessoas de quem sou responsável. Depois, vou fazer chocolate quente e construir um forte. Porque é isso que faz um capitão. Não só no trabalho, mas em casa.